Café com Cavanha traz o tema A Destruição Criativa e uma Nova Ordem Econômica Mundial, com Adriano Pires, doutor em Economia Industrial pela Universidade de Paris, sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE. Obrigado por aceitar gravar este café. Bom dia, Adriano Pires. Bom dia, Cavanha. É sempre um prazer estar no teu café, né? Conversando aí com os teus seguidores, né? Que eu sei que são muitos, né? E nesse tempo de isolamento, né? A gente sempre é bom ter esse tipo de conversa, né? Uma conversa aí nos tempos de cólera, né? Como diz aí um livro do famoso autor colombiano Gabriel Garcia Marques, né? O amor nos tempos de cólera, né? E aí fica também uma recomendação de leitura para o isolamento. Mas, de qualquer maneira, a ideia, né, que a gente me propõe, né, que me propõe a conversar hoje com vocês, foi uma leitura também que eu ando fazendo aí esses dias, né? E voltei a reler um livro, né, que é um clássico da literatura econômica, né? E também eu sugiro, né, como uma leitura obrigatória, que é o Capitalismo, Socialismo e Democracia, né? Um livro escrito em 1942 por um grande economista, né, famoso, que se chama Joseph Schumpeter, né? E nesse livro, o conceito mais importante que ele cria e ele apresenta é o da chamada destruição criativa, né? Que seria um fenômeno típico do capitalismo, né? E ele chega a falar que a criação e a destruição criativa, elas andam juntas de mãos dadas, né? E o que significa isso? É que nos tempos de mudanças, como a gente está ocorrendo agora, no caso aí dessa epidemia do coronavírus, você começa a ter uma série de mudanças, né, na economia, né? Mudanças no comportamento do consumidor, mudança nos modelos de negócio. Então ele coloca que fábricas antigas fecham, fábricas novas abrem, empregos antigos desaparecem, empregos novos surgem, né? E no livro dele, como eu falei anteriormente, que foi escrito em 1942, ele fala que a era, né, que onde você teve mais destruição criativa foi entre a Guerra Civil e a Primeira Guerra Mundial, Grande Guerra Mundial, nos Estados Unidos, né? Então, para a gente entender, nessa época você teve revoluções do tipo a introdução da ferrovia nos Estados Unidos, né? Substituindo o quê? Os cavalos e as carroças, né? Você teve a introdução do aço, né? Substituindo a madeira e o ferro. Você teve aí primeiro ciclo de construção dos famosos arranha-céus americanos, né? E o mais importante é que você aumentou muito a produtividade e a eficiência da economia americana, né? Porque o conceito de destruição criativa, ela também está intrinsecamente ligado à questão de aumento de produtividade. O que quer dizer isso? Com o mesmo insumo, com a mesma quantidade, eu gero mais riqueza na economia, né? Então, eu acho que esse conceito, né, ele me chamou a atenção, porque nesse momento que a gente está vivendo, né, todo mundo aí está pensando, né, como é que vai ser o futuro, né, pós-coronavírus, né, qual o day after, né? E a gente sabe, né, que depois dessa crise, né, ninguém vai olhar o mundo do jeito que olhava antes, né? Isso eu acho que é um dado. Aí eu classifico aí essas pessoas num grupo de os pessimistas e os otimistas, né? Quanto ao futuro do mundo pós-coronavírus. Eu, particularmente, me coloco no grupo dos otimistas. E eu acho que esse conceito do Schumpeter de destruição criativa é um conceito que traz otimismo, né? Então, é um conceito que a gente vai recuperar essa economia, mas em outros patamares, né? Então, a gente já está vendo aí a questão do home office, por exemplo, né? Eu acho que ela veio para ficar. Nós agora mesmo, né? Eu nunca fiz tanta palestra, entrevista por esses mecanismos de Zoom, de Teams, Skype, que a gente faz agora, já não pode sair de casa, né? As crianças mesmo, né, estão tendo aula pelo laptop, pelo iPad, né? Então, esses instrumentos que a gente está usando agora aqui com você do Zoom, o Teams, isso aí, quer dizer, é uma tecnologia que veio para ficar, né?
O Zoom hoje, né, ele tem um valor 50% a mais do que todas as companhias americanas aéreas juntas, né, para você ver que é uma destruição criativa, né? E outras coisas virão, né? Eu acho que os escritórios vão ter que se reformularem, os restaurantes, os meios de transporte, né? Eu acho que você vai andar menos de avião, né? Principalmente viagem de negócio, né? Você vai poder fazer esses calls aí, cada um na sua cidade, na sua casa, no seu escritório, o que vai mudar todo esse modelo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, né? E aí você tem que ter algumas regras de ouro, que eu chamo também, né? E que teve naquela ocasião nos Estados Unidos, né? O governo ele tem que respeitar a propriedade privada e os contratos, né? E deixar essa destruição criativa entrar sem barreiras, né? Então você tem, por exemplo, uma coisa que eu acho também que a gente vai ter que revisar é a questão da burocracia, né? A burocracia excessiva que existe hoje no mundo, a regulação excessiva, né? Então hoje uma empresa, né, ela tem que ter lá um departamento só para tratar de questões junto ao governo, né? Então, lá uma empresa grande tem que ter lá um departamento para tratar de ações junto às agências reguladoras, junto à Receita Federal, o tal do planejamento tributário, para você pagar menos imposto. Então, essas regulamentações e regulações excessivas, também, eu acho que elas vão ter que ser reduzidas, né? Então, que também fazem parte, né, apesar de não ser um processo produtivo, também, na minha opinião, fazem parte dessa destruição criativa, né? Então, a destruição criativa também vai reduzir a burocracia, né, o papel aí de cartórios, né? Você vê, hoje você tem que reconhecer firma de você mesmo, são as coisas assim, muito absurdas, muito dinossáuricas, que esses momentos de crise, eles nos fazem e nos obrigam a mudar, né? Agora, tudo isso, quer dizer, todo esse otimismo, quer dizer, ele também tem um lado que a gente fica preocupado, que é o lado político que está acontecendo no mundo, né? Então, você já vinha com um processo de mudanças políticas no mundo. Eu acho que esse pós-coronavírus pode acelerar esse tipo de problema, né? Eu espero que não, porque aí vem o meu lado pessimista está muito mais ligado à política. O meu lado otimista está ligado que eu acredito nas pessoas e acredito no potencial delas de inventarem, de se recriarem, né? Então, por que pessimista com a política? Porque eu acho que você vai ter continuidade aí com assim, uma espécie do neoliberalismo afundando, quer dizer, ou seja, menos neoliberalismo e mais participação do Estado da economia. Você vai ter também, acho que os governos populistas e autocratas tendem a ficar mais autoritários, tá? Você vai continuar tendo aí a rota de colisão Estados Unidos e China, acho que vai continuar e pode até se acelerar, e você vai ter aí uma revisão de todo esse processo de globalização, né? Porque acho que o mundo não vai mais querer que a China seja a fábrica e os outros países sejam um shopping, né? Então isso aí eu acho que vai também mudar. Então, dependendo de como esse arranjo político ele se mover no pós-coronavírus, essa questão da destruição criativa, que é o lado otimista e positivo que eu chamo, ela vai andar mais rápida ou de uma maneira mais lenta, tá certo? Mas ela vai acontecer, tá certo? Não tem como você não ter um processo de destruição criativa, né? E aí, quer dizer, também um outro desafio é que, nesse momento, mais do que nunca, todos nós concordamos que você tem que ter um Estado mais presente, um Estado gastando mais dinheiro, né? Porque hoje não dá para ter um Estado ausente. Esse é um ponto, Adriano, que eu queria acrescentar para você continuar, a questão da renda mínima. Quer dizer, você tem populações que estariam desassistidas hoje com a crise, com a situação, mas isso vai se perenizar, e isso também se daria nos países capitalistas mais puros? Eu acho que sim, né? Eu acho que você está vivendo, né, esse negócio da política social, ela vai ter outra dimensão, uma dimensão muito maior do que simplesmente um Bolsa Família no Brasil, né?
Eu acho que dentro dessa recuperação da economia, do que o pessoal chama de um plano Marshall, né, pós-coronavírus, o grande setor de que vai liderar talvez investimento, até porque ele também é um setor que gera muito emprego, é a infraestrutura, né? Em particular a questão da saúde pública, do saneamento, né? Você não pode mais, né, Cavani, ter do lado da sua casa uma moradia de uma comunidade onde a pessoa não tem água nem higiene sanitária. Isso não dá mais para continuar. Até porque, se isso continuar, a gente vai partir para o coronavírus 20, né? Do 19 para o 20, para o Covid-20. Né? Então, e outros investimentos em estradas, rodovias, no setor de energia mesmo, eu acho que essa queda brutal do preço do barril de petróleo, hoje aí a gente está vendo que o WTI, né, no mercado americano, chegou a $14 já, né? Tem gente no Texas vendendo petróleo a $2, né? Aí o pessoal fala, e como é que ficam as fontes alternativas, as fontes renováveis? Eu sou daqueles que acho que não vai desacelerar tanto, porque também nesse novo ciclo, os investimentos que vão trazer melhoria na qualidade de vida, eles deverão ter uma certa prioridade. E esse não é o caso do petróleo, né? Não é que, então o petróleo não vai ser consumido, vai, mas eu acho também aquele processo que a gente vinha vivendo anteriormente, de um crescimento das fontes limpas e renováveis, ele não vai se interromper, ele vai continuar quando passar essa crise conjuntural. Agora, voltando à questão da política social, eu acho que isso aí vai ter um dos pilares da retomada do crescimento, né? Porque o mundo também, nesses últimos ciclos aí, você teve uma concentração de renda muito grande, né? Eu acho que você tem que ser discutido. Até porque, quer dizer, uma coisa interessante que o coronavírus trouxe, né, é que ele atinge todo mundo, o rico, o pobre, a classe média, né, ele pega todo mundo. Então, hoje um cara que tem muito recurso, que tem um avião parado no aeroporto, ele não pode pegar o avião dele, que ele vai voar para onde? Ele tem que ficar dentro de casa mesmo. Então, acho que isso aí tem que trazer, na minha opinião, um mundo mais solidário, né? A solidariedade que a gente está vendo, aliás, outro ponto que eu gostaria de destacar na nossa conversa, é que uma externalidade altamente positiva que a gente está vendo com essa crise do coronavírus é a solidariedade crescendo no mundo inteiro, numa dimensão que ninguém podia imaginar. Aqui no Brasil mesmo, né, você vê bancos como Itaú colocando 1 bilhão de doação, você vê empresas, Cosan produzindo álcool, a Vale comprando testes na China, e você também vê o cidadão, cara, de classe média, ou na rua, com a máscara no rosto, distribuindo quentinha, distribuindo kit de alimentação, kit de higiene. Então, se essa solidariedade não tivesse acontecendo do jeito que a gente está vendo, com certeza a crise seria muito maior. Então, eu imagino, né, que essa solidariedade, tanto dos grandes grupos empresariais, como das pessoas comuns, como eu e você, continuem pós-coronavírus, né? Que a gente tenha essa capacidade de entender que sem solidariedade, sem ajudar as pessoas mais carentes, não é que você está fazendo um favor a essas pessoas, é que se você não fizer isso, vai ser ruim para você, entendeu? Não dá mais para a gente se esconder embaixo da mesa ou se esconder aí num condomínio com um muro de não sei quantos metros de altura. Não dá porque esse vírus está mostrando isso. Outra coisa bacana que também que está nesse contexto da distribuição criativa é que a garotada aí de 30 anos aí, né, para a gente, né, Cavani, 30 anos é uma garotada. Ela, na minha opinião, a grande média, no mundo inteiro, não é só no Brasil, ela não prestava atenção na ciência, né? Então, acho que esse é outra externalidade positiva, é as pessoas entenderem a importância da ciência, a importância da medicina, né? Sem ciência não tem progresso, não tem a alta destruição criativa também, né? Então, acho que as pessoas vão começar, essa garotada, a entender a importância da física, da matemática, né? Porque o pessoal está muito acostumado a só olhar a bolsa, a ação sobe, a ação desce, ficar rico da segunda para a terça, né? Então, eu acho também que isso é uma coisa interessante e bacana que a gente vai aí ver nos próximos anos, né?
Por isso, tudo que eu estou te dizendo é que eu volto a dizer, eu sou otimista. Eu acho que a gente tem que ser otimista num momento desse, porque não tem crise que não acabe, né, Cavani? A gente já passou por várias, toda crise acaba. E vamos tentar, né, no day after, outra vez, pegar essa expressão aí que é muito usada, e vamos trabalhar para que as coisas melhores aconteçam, né? Porque eu fico muito assim preocupado quando eu vejo gente importante, gente que tem muito acesso à mídia nacional, internacional, vender um discurso muito pessimista. E às vezes esse discurso muito pessimista eu acabo interpretando ele como um discurso político, né? Então agora não é hora da gente fazer política. É hora de construir, né? Eu acho que é hora de construir. Acho que agora todo mundo, vamos dar as mãos, vamos tentar construir um mundo melhor, tentar sair dessa para uma melhor. Aí lá na frente, quando a gente tiver mais numa estabilidade maior, vamos brigar outra vez, entendeu? Mas não está na hora de brigar, entendeu? Está na hora de... Então eu acho que a gente tem que dar as pessoas mais importantes aí, que têm formadores de opinião, que têm acesso à mídia, eles têm que levar mensagens positivas para a população. Certo? Porque a população está precisando ouvir boa notícia. Porque por má notícia, você liga a televisão, você não aguenta mais ouvir, cara. Ele é só má notícia que morreu tanto. A morte virou um negócio assim banalizado. Morreu 2.000 nos Estados Unidos, morreu 240 por dia no Brasil. Você está banalizando a morte, tá certo? Então, acho assim, volto a dizer, as pessoas não têm que ter esse cuidado. Tem que se afastar um pouquinho aí das suas preferências políticas e construir um discurso, cara, um discurso otimista, um discurso que a gente toda a crise acaba, volto a repetir, e que o mundo já superou outras e vai superar essa também. E hoje a gente tem uma capacidade, por questões até tecnológicas, né, de superar com muito mais rapidez do que você superou lá atrás. Então, esse é um ponto super importante que eu queria ver a sua opinião como economista e sobre um indivíduo que domina várias questões. Nós tínhamos o conteúdo local, era muito voltado para a questão do petróleo, gás e tal, proteção de indústria, mas nesse momento de crise a gente verificou que alguns itens não podem ser movidos apenas pelo mercado, tipo máscaras, alguns itens cruciais, estratégicos no país. Como é que você vê uma seletividade de itens que a gente tem que ter, pelo menos contingência ou redundância no país para essas crises maiores? Essa é outra grande mudança que eu acho que vai acontecer, né, Cavani? Eu acho que agora a eficiência tem que olhar para a sobrevivência, né? O que eu quero dizer com isso? Antes, você fazia máscara na China que custava 1 centavo de dólar. E nos Estados Unidos custava 5 centavos de dólar. Né? Então, vamos ser eficientes e vamos construir, vamos fabricar a máscara na China, assim como outros produtos, né? Outros exemplos, está falando de máscara porque está na ordem do dia, o respirador, qualquer um aqui. Então, hoje, você tem que revisar isso. Eu acho que a eficiência tem que voltar a olhar para a sobrevivência, tá certo? Então, por isso que eu disse anteriormente na nossa conversa que a questão da globalização ela vai ter que ser repensada em cima desse item. Não é que vai acabar a globalização, mas você tem que ter na sua cabeça essa questão de ligar a eficiência à sobrevivência, coisa que não acontecia anteriormente, né? Então, isso vai ser, com certeza, nós vamos assim ter mudanças aí. A própria China, né, Cavani, você repara o seguinte, antes da crise aí que a gente está vivendo, a China já estava num processo de comprar uma série de fábricas, né, e recursos naturais no mundo inteiro. Aqui no Brasil mesmo, você olha, por exemplo, o setor elétrico brasileiro, você tem uma presença muito forte de empresas chinesas na geração de energia, na distribuição de energia. Na área de petróleo também, você tem empresas aí chinesas. Então, o que a China já estava, na minha opinião, antevendo? É que é uma globalização diferente. Quer dizer, eu não vou fabricar a máscara lá na China, mas vou fabricar a máscara em outro país do mundo, mas o fabricante vai ser o mesmo, né? Então, isso aí é que a gente tem que pensar também o perigo disso, entendeu? Porque também isso aí é uma outra estratégia inteligente de mascarar a globalização, né? Então, hoje você está vendo aí, já tem países aí que dizem assim, não, peraí,
não pode, a gente tem setores estratégicos onde a gente tem que pensar na segurança nacional e na segurança da população, né? Então esse tipo de pensamento que parece assim, meio militar, né, que também era muito assim colocado de lado, no sentido, não, tem que ser liberal, tem um mercado. Eu até sou uma das pessoas que defende o mercado, mas eu acho que isso vai ter que ser repensado, né? Porque você vai ter realmente, por exemplo, hoje eu estava lendo em alguns papers que as ações, né, estão muito baixas nas bolsas, né? Você teve uma queda brutal na bolsa, como teve queda brutal em todos os setores da economia. Então, tem empresas, né, recomprando as ações baratas para impedir que hajam ofertas hostis. Ou seja, tem empresa que está com medo de um fundo desse aí, chinês, sei lá, de outro país qualquer, chegue lá e faça um takeover na empresa e compre ela porque a ação está muito barata. Então, eu estava lendo hoje que tem movimentos em uma série de países aí, do lado do dono da empresa, ele comprando recomprando as ações baratas, mas também os governos ajudando a comprar essas ações para impedir takeovers de empresas estrangeiras. Por exemplo, você vê a Alemanha, né, que é um país que é sempre um país que exemplo. Por que é exemplo? Porque o alemão foi o país que o cidadão e o país que mais sofreu nas duas grandes guerras mundiais, né? Porque ele foi derrotado nas duas, né? E tem aquela expressão que a gente sabe, quem bate esquece, né? Quem apanha não, né? Então é o caso do alemão, né? Então você vê que agora você está lá com o governo alemão gastando metade do PIB alemão para tentar reconstruir a economia alemã no pós-coronavírus. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos está gastando 17% do PIB, a Alemanha está gastando 50%. Por que ela está gastando 50%? Porque também ela tem uma vantagem, ela estava com as contas fiscais dela muito arrumadas. Então ela tinha, assim, sabe aquele cara que faz poupança para eventos extraordinários, né? Então você tem uma poupança para quê? Vai que eu tenho uma doença, vai que eu perco o emprego. E a Alemanha tinha isso, o Brasil infelizmente não tinha, porque a gente já estava numa grande situação de caos fiscal que piorou mais ainda agora, porque o governo tem que, de qualquer maneira, botar dinheiro na economia. Mas uma parte desse dinheiro que a Alemanha está colocando de repente, para comprar ações de empresas alemãs para que elas não tenham takeover X de outros países. Então, isso tudo é um grande xadrez, né? É um grande xadrez que a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas, com certeza, né, o papel do Estado na economia ele vai ter que ser todo reformulado, não tenha dúvida. Agora, também não vai ser formulado para a gente criar uma bagunça fiscal, né, de cada um gastar o que deve gastar, o que é gastar, sem preocupação, porque a gente tem que ter essa preocupação de controle fiscal, né? Então, nesse momento, a gente tem que ser keynesiano, mais do que nunca, né, para o Estado ali botar a grana para evitar um caos maior, né, porque também dívida de Estado, Cavani, a gente tem que entender que ela não se paga. Quem paga a dívida sou eu e você, quando comprou um automóvel, comprou um apartamento. Dívida de país, ela vai sendo rolada ao longo do tempo. Então, você vai dizer, eu vejo muito economista falar, não, essa dívida agora vai ficar para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, não vai ficar nada. Você vai rolar essa dívida como sempre fez em outros acontecimentos históricos. Estado, ele não acaba. Quem acaba, morre sou eu, você, né? O Estado não morre. Ele é uma entidade que vai ficar para sempre. Então, tem que entender essa história. Mas, de qualquer maneira, o outro desafio, né, do que me parece que vai ter, é depois deixar de ser keynesiano, aos poucos, eu falo docemente, de maneira firme, para ser schumpeteriano, né, para deixar a distribuição criativa invadir o mercado e a gente ter um mundo diferente. Para finalizar, e aproveitando um tema que a gente não tocou, mas que me chama muita atenção, a transição energética foi para o brejo ou ainda tem espaço para isso? Eu acho que tem um tremendo espaço. Como eu te falei também, me parece que qualquer investimento que traga melhoria de qualidade de vida para a população, ele vai ser priorizado. Então eu acho que as energias limpas elas vão continuar tendo um papel muito importante. E aí me preocupa um pouco o Brasil, né? Porque você vê, com o petróleo a $14, você não tem nenhuma política pública
para ajudar o etanol a fazer essa travessia da crise. Então, você está deixando o etanol morrer, né? E o etanol é o maior programa de energia renovável que a gente tem nesse país. A gente poderia, inclusive, na frente, depois da crise também, transformar o etanol numa commodity, né? Porque o etanol ajudou muito e ajuda a saúde pública no Brasil, porque ele melhora a qualidade do ar que a gente respira, né? Das 30 cidades mais poluídas do mundo, 21 são indianas. Imagina a gente começar a exportar etanol para a Índia, ou a própria Índia fazer, que ela é uma grande produtora de açúcar, a própria China ter mandato de etanol. Então, o que eu acho que a transição energética veio para ficar. Agora, numa transição, numa travessia, você tem que ter política pública, quer dizer, o Estado tem que entrar, ele tem que intervir, porque se ele deixar o mercado à vontade, você vai matar o etanol. Então, eu acho que o governo brasileiro está muito atrasado em tomar uma atitude, como, por exemplo, aumentar a CID da gasolina, né? Porque você poderia aumentar a CID da gasolina sem nenhum efeito no preço da bomba, né? A Petrobras reduz 10% o preço na refinaria, eu aumento 10% a CID, né? Então, isso seria inteligente, mas, infelizmente, o governo está demorando muito tempo. Aliás, a grande crítica que a gente tem ao governo é que ele demora muito, né? E o paciente está na UTI, né? E o Estado está mostrando, não tem nenhum país do mundo que não esteja querendo proteger a sua economia, e para proteger a sua economia tem que intervir. O próprio presidente Trump, que é considerado um ultraliberal, ele anunciou recentemente, você deve ter lido, que ele está pensando em colocar um imposto, né, para proteger o shale americano, né, e o próprio etanol de milho, né, um imposto em cima do petróleo que viria dos sauditas e dos russos. Ele tá pensando, não fez isso, mas ele anunciou que está olhando isso. E o Brasil, a gente vai deixar o etanol morrer? Então, acho que a transição ela vai acontecer, a transição energética. Acho que ela vai ser retomada muito mais rápido que as pessoas imaginam, até porque também, né, Cavanha, o setor da economia, né, que vai, num primeiro momento, mais gerar valor e vai valer, as empresas vão ser mais valorizadas, são exatamente quem investir em nova tecnologia, né? Então, a gente no Brasil, depois daquele período do governo da presidente Dilma, onde os subsídios de gasolina quebraram muito a empresa, as usinas, o etanol estava sendo relançado como biodiesel, né? Finalmente, você tinha aprovado um programa como Renova Bio, que ele dá, assim, dá chance do produtor de etanol se programar para o futuro, né? Tem um grande problema do Brasil e do etanol igual, que a gente vive no Brasil num stop and go muito ruim, né? Lembra, no primeiro governo do presidente Lula, o Brasil ia ser a Arábia Saudita Verde. Aí veio o pré-sal, nós viramos Venezuela. Aí depois, na governo da Dilma, com o modelo venezuelano, gasolina barata. Aí você quebra o etanol. Aí depois, no governo Temer-Bolsonaro até agora, o etanol voltou a ser incentivado, principalmente com esse programa do Renova Bio. E agora, com a crise do coronavírus, o governo está deixando morrer o etanol outra vez. Então, não há programa que resista a um stop and go dessa forma, né? Mas eu volto a te repetir, para a gente concluir, que investimento em infraestrutura é o grande desafio nos próximos anos, inclusive nos Estados Unidos. Outro dia, eu li também um artigo muito interessante. Os Estados Unidos têm uma infraestrutura gigante, mas é uma estrutura que cada dia que passa está ficando mais velha. E isso fez também os Estados Unidos perder competitividade para a China. Então, nesse artigo, o autor estava falando, você conhece alguma ponte com o nome Jimmy Carter? Você conhece alguma estrada com o nome Bill Clinton? Você conhece alguma obra de infraestrutura grande com o nome de Obama? Por que não tem? Porque não teve construção de infraestrutura nova nos Estados Unidos do Reagan para cá, vamos dizer assim, né? Então, isso também, os Estados Unidos perdeu competitividade com isso. Então, mesmo no mercado americano, quer dizer, o grande investimento, na minha opinião, nos próximos anos vai ser o quê? Renovar essa infraestrutura, né? Enquanto isso, na China, você tem lá o trem que anda não sei quantos 1.000 quilômetros, o trem rápido, né? Você tem linhas ferroviárias gigantes, pontes não sei de quantos quilômetros, obras que a gente recebe pela internet, a gente fala assim, pô, será que existe mesmo essa obra feita tão rápido, nessa dimensão gigante? Isso é a China, né? E o mundo parou de investir em infraestrutura e a China fez o dever de casa dela e agora está na hora da gente também fazer o nosso. Acho que a tua mensagem eu tentaria resumir o seguinte: hora de proteger e reconstruir.
Isso, hora de proteger e reconstruir, mas cuidado só com a proteção excessiva, porque a gente sempre tem os oportunistas que pegam carona na crise, né, para esconder as suas deficiências, né, e as suas ineficiências, né, usando o escudo aí da crise. Então, proteger sim, mas com responsabilidade e principalmente responsabilidade fiscal. Muito obrigado pela conversa, Adriano Pires. Foi um prazer. Um prazer grande, Cavanha. E uma boa semana a todos. Uma boa semana a todos. Bom dia. Bom dia.